Como você sabe, setembro é o mês de aniversário da IBBV. Neste ano, esta comunidade completará seus 37 anos de existência neste bairro. Deus implantou aqui esta comunidade viva, vibrante, que ao longo dessas quase 4 décadas tem cumprido sua missão, tem falado do amor de Deus, tem semeado o amor, tem pregado a paz, o Evangelho de Jesus Cristo. E durante esse mês, nós escolhemos falar um pouco sobre a igreja, o que significa ser igreja, o que a igreja representa para cada um de nós e qual é a importância da igreja para o cristão, para aqueles que fazem parte dela. E eu quero, portanto, convidar você a ficar em pé e nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Efésios capítulo 2, Efésios 2, verso 19, para a nossa reflexão nessa noite. Efésios 2, capítulo 2, verso 19, e você já pode ler juntamente comigo. Vamos juntos? Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Vocês não são forasteiros, estranhos, mas são concidadãos dos santos. Vocês pertencem à família de Deus. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor e bondade, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos nesta noite, mais uma vez, de nos ajuntarmos como teu povo, para cultuarmos o teu santo nome, ao Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez em nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, mas também, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor significa para nós. Tu és um Pai amoroso, um Deus que nos sustenta, que nos conduz. Obrigado também nesse dia, nós agradecemos pela igreja, pela existência dessa comunidade, pela vida de cada irmão e irmã, de cada membro desta igreja, Pai. Peço a Tua bênção sobre cada um de nós, que o Senhor derrame a Tua unção nesta noite. E agora que nós abrimos o Teu livro santo e lemos nele essas palavras, queremos rogar que Teu Espírito Santo nos dê, ó Deus, a sabedoria, nos dê o discernimento para compreendermos tudo aquilo que o Senhor pretende falar ao nosso coração nessa noite. Abre os nossos olhos, Senhor, abre o nosso coração, para que nós possamos compreender e discernir essas palavras de vida eterna. Louvado seja o Teu nome para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Por favor, pode sentar-se. Temos dito que na Bíblia, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, tentando mostrar para nós o que é ser igreja, o que é ser povo de Deus, o que é a natureza desse organismo vivo, extraordinário, que é a igreja de Deus. Eles empregaram várias metáforas, várias figuras, no afã de nos deixar mais claro o que a igreja é aos olhos de Deus e o que ela significa para cada um de nós. Por exemplo, a gente vê em 1 Pedro 5,2, a igreja é chamada de rebanho de Deus, onde cada crente é ovelha e Jesus é o supremo pastor. Também lemos lá em 1 Coríntios 12, 27, que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, onde cada crente, onde cada filho de Deus é um membro desse corpo, e Cristo é o cabeça do corpo. Também lemos em 1 Coríntios 3,9 que a igreja é a lavoura de Deus, é onde Jesus, o supremo agricultor, está regando a sua lavoura para que ela possa produzir frutos. Lemos em 1 Coríntios 3, 9 a 17 que a igreja é o edifício de Deus.
A igreja é o edifício e Cristo é a pedra angular desse edifício, e cada um de nós é um tijolo dessa construção. Deus está construindo um grande edifício, Deus está construindo uma grande casa espiritual, onde cada um de nós estamos unidos, guiados e balizados pela pedra angular, que é Cristo Jesus, sendo nós tijolos espirituais dessa pedra. Mas lemos também em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é a casa de Deus. Na teologia do Novo Testamento, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aquele templo lá de Salomão, lá em São Paulo, ou mesmo aquele de Israel, nunca teve como morada de Deus e nunca terá, porque Deus não habita em construções, Deus habita em corações. Por isso que a igreja é chamada do Novo Testamento de casa de Deus, sendo cada um de nós parte dessa construção. Lemos também em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é coluna e baluarte da verdade, no sentido de que é a igreja que sustenta a verdade de Deus no mundo, sendo ela a expressão máxima do reino de Deus, embora não seja ela o reino de Deus em sua plenitude. E lemos em Apocalipse capítulo 19, verso 7, não 77, mas verso 7, que a igreja é a noiva de Cristo, é aquela que está sendo preparada, ataviada para o grande encontro com o noivo. Naquele dia, quando Jesus voltar e os céus se rasgarem e as nuvens darem acesso ao Filho de Deus, que descerá com grande poder e glória, e os seus anjos à frente tocando trombetas, anunciando a grande vinda do Rei, nós, a igreja de Jesus, tal como uma noiva, iremos alegremente ao encontro do Senhor, e aí viveremos com Ele no céu por toda a eternidade. Essas são apenas algumas figuras, algumas metáforas que os apóstolos criaram, movidos pelo Espírito Santo, para nos mostrar o que é a igreja, mas nenhuma delas possui um tom de afetividade tão dócil, tão pura, mas ao mesmo tempo tão familiar a nós, do que aquela que está em Efésios 2,19. Vocês são membros da família de Deus. A gente percebe que em todo o Novo Testamento os apóstolos espalharam essa ideia de que pertencer à igreja é pertencer a uma família, porque Deus tem sim uma família, Deus criou sim uma família, Deus criou sim um povo. A família dele não é composta de uma casta sacerdotal especial, não, a família dele, que ele chama, que ele criou por sua graça e bondade, chama-se igreja. Portanto, sou eu, é você, somos nós a igreja de Deus. A igreja de Jesus é a família de Deus. Portanto, se você pertence à igreja de Jesus, não, a palavra não é pertencer. Portanto, se você é igreja de Deus, se você é igreja de Jesus, você faz parte da família de Deus. Você é um membro da família de Deus. Você pode chamá-lo de pai, mas ao mesmo tempo que você chama Deus de pai, você e eu não somos os únicos filhos de Deus na terra. Nós temos irmãos, e não é sem razão que a Bíblia, no Novo Testamento, os apóstolos chamam os cristãos de irmãos na fé, porque eles pertencem à mesma família, que é a família de Deus. Mas seguindo a nossa série de mensagens, a pergunta que vai guiar a nossa reflexão hoje é: como a igreja de Jesus pode viver como família de Deus? Como é que a igreja hoje, igreja eu, você, não a ideia de igreja enquanto templo e nem como rótulo denominacional, enquanto você e eu como igreja podemos expressar a nossa pertença, a nossa relação como família de Deus. Vamos entender que a igreja como família de Deus, ela é primeiramente uma comunidade
uma comunidade de expressão da mutualidade cristã. Deixa eu tentar explicar o que é mutualidade cristã. Mutualidade cristã é a ideia bíblica de que a igreja é um corpo. E eu não sei se você já se deu conta, mas um corpo, ao pertencer, ao ter muitos membros, os membros só existem em detrimento um do outro. Já ouviram aquele ditado popular? Uma mão lava a outra. Tente lavar essa mão sozinho. Você não consegue lavar uma mão só com aquela mão. A ideia do corpo, como diz a Bíblia lá em Romanos 12, 5 diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, e somos também membros uns dos outros. O apóstolo Paulo então estabelece para nós aí a ideia do que é mutualidade. Igreja, pessoal, não é um bando de gente que se reúne e que assiste um culto e depois vai embora viver suas vidas. Isso pode até ser parte, mas não é isso apenas. Igreja é um corpo, um organismo vivo e que existe para cuidar uns dos outros. E essa é a ideia de mutualidade, é a ideia de que enquanto cristãos nós existimos para cuidar uns dos outros. A ideia de que nós existimos para tratar uns aos outros, para amar uns aos outros. E no Novo Testamento há mais de 30 mandamentos recíprocos. O que são esses mandamentos recíprocos? São mandamentos que expressam essa mutualidade. Hoje nós vivemos igreja, reduzimos, restringimos a noção de que a igreja é o quê? É um lugar onde eu vou domingo à noite, assisto um culto e vou embora. Eu não sei o nome do meu irmão, eu não sei o nome da pessoa que frequenta a igreja, eu não tenho nenhum laço com ela, eu não tenho nada a ver com ela, vivo a minha vida do jeito que eu quero. Se encontrar na rua eu falo, se lembrar o nome, se não lembrar faço de conta que não vejo. Eu não tenho nenhum vínculo, eu não me preocupo com ela, eu não me importo com ela, porque eu já tenho problemas demais comigo e com minha vida para me preocupar. Mas isso não é ser igreja. Dê nome de clube religioso, funciona. Dê nome de instituição religiosa, funciona. Dê nome qualquer, mas não é igreja. Porque ser igreja é viver a mutualidade. E o que é mutualidade? A mutualidade é exatamente isso, é quando nós cuidamos uns dos outros. Domingo passado eu disse, se você quiser um conceito simples do que é ser igreja, só esse basta. Igreja é gente cuidando de gente. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga isso, irmão. Igreja é gente cuidando de gente. É isso. Gente cuidando de gente. Porque os mandamentos recíprocos ou mútuos estão aí para nos mostrar isso. Há pelo menos 4 categorias de mandamentos recíprocos ou mútuos na Bíblia. Por exemplo, aqueles mandamentos que valorizam a família de Deus. Leia comigo: amem. O que mais? O que mais? O que mais? E o que mais? E o que mais? Esses aí só são alguns recíprocos que dizem respeito a valorizar a família de Deus. Amar uns aos outros, aceitar uns aos outros, saudar uns aos outros, ter cuidado uns pelos outros, suportar uns aos outros, sujeitar uns aos outros. A igreja é comunidade de mutualidade, irmãos. É andar junto, é viver como ovelha, é viver como rebanho, é amar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Mas não é só isso, há uma segunda classe, os mandamentos recíprocos que falam da proteção da família de Deus. Leia comigo: não tem inveja uns dos outros. Que mais? Deixe de julgar uns aos outros. Que mais? Não se queixem uns aos outros. Que mais? Não falem mal uns dos outros. Que mais? Tem mais? Não ofendam uns aos outros. Que mais? Não provoquem uns aos outros. Que mais? E mais?
perdoai uns aos outros. Tem uma ideia? Todos esses são mandamentos recíprocos de proteção da família de Deus. Amar, perdoar, não provocar, não mentir, confessar. Ainda tem mais uma terceira categoria: mandamentos que contribuem para o crescimento de cada membro da família de Deus. Olha, veja alguns na Bíblia: edifiquem uns aos outros. Que mais? Ensinem uns aos outros. Você acha que é tudo? Ainda tem mais uma quarta categoria: mandamentos de apoio a cada membro da família de Deus. Veja: sejam e por último, orem uns pelos outros. Todos esses mandamentos é para mostrar para mim e para você que ser igreja é ser inserido numa comunidade de cuidado mútuo, ser inserido numa família onde cada um de nós tem interesse no bem-estar um do outro. Porque da mesma forma como uma família, quando um filho, quando o pai, quando o irmão adoece, cai, fere, é ferido, os outros precisam amparar, precisam proteger, precisam guardar, às vezes precisam repreender. Da mesma forma é a família. Pertencer à igreja ou ser igreja é ser uma comunidade assim, onde mãos lavam mãos, onde abraços aquecem o frio da indiferença, onde gente ferida é curada, onde gente cansada recebe ânimo, onde gente desesperançada é restaurada pela graça de Deus. Igreja é pessoa, cuidando de pessoa, irmãos. Às vezes a gente fica esperando que Deus abençoe a vida do meu irmão, Deus abençoa os irmãos, Deus abre as portas na vida do nosso irmão, e às vezes Deus quer fazer isso por meio de nós. O grande problema, como a gente tem sempre dito, é que nós somos, nessa geração, nesses dias, somos tomados por esse espírito individualista, em que nós muitas vezes só estamos preocupados com a nossa própria vida, com os nossos problemas, em que nós só nos preocupamos com o nosso próprio umbigo, nos esquecemos do outro. E ser família é andar de mãos dadas. Ser igreja é caminhar juntos, é dizer: meu irmão, ao que caiu, eu estou junto com você, fique de pé. Ao que está doente, dizer: meu irmão, eu estou contigo, vamos orar. Ao que está em crise matrimonial, e dizer: meu irmão, estou aqui para te aconselhar. Ao que está enfrentando uma depressão, uma ansiedade, dizer: olha, estou contigo, vou te ajudar. Ao que está em aperto financeiro, dizer: olha, o que eu posso fazer para te ajudar? Quero te ajudar. É ser comunidade de mutualidade. Senão, a gente vira clube religioso, e na pior das hipóteses termina se tornando um comércio da fé. Ser igreja é ser família, e família é ser mutualidade. Família, imagine uma família, você e eu agora, imagine uma família onde ninguém se importa com ninguém. Marido não se importa com esposa, pais não se importam com filhos, filhos não se importam com pais. Como é que a gente chama esse grupo de pessoas? Família? Não. Isso é um Big Brother. É um Big Brother. Big Brother da vida real. Mas não é família. Mas não é assim que muitas comunidades são. Muitas que se dizem igreja não têm esse interesse em ser igreja. Por favor, compreenda de uma vez por todas: pertencer ou ser igreja é entender que você veio para somar. Toda vez que Deus dá uma pessoa para a Igreja Batista no Bela Vista, toda vez que um irmão vem de uma outra denominação, de uma outra igreja, ou se converte nessa igreja, eu sempre vejo como alguém que Deus está mandando
para completar alguma coisa que a igreja não tem. Eu sempre vejo e oro e digo assim: meu Deus, o Senhor nos deu esses dias o irmão fulano, o irmão fulano, o irmão fulano. Deus, que eles venham para cuidar da gente ao tempo em que nós cuidaremos dele também, ou deles também. Eu sempre vejo pessoas como dons de Deus. Eu sempre vejo pessoas como dádivas de Deus para a igreja, ao mesmo tempo que a igreja também será dádiva de Deus na vida dessas pessoas. Portanto, igreja não é lugar para ninguém se esconder. Igreja não é lugar para ninguém ficar escondidinho depois ir embora. Igreja é lugar, é corpo, é família para se envolver e cuidar uns dos outros. Em segundo lugar, a igreja de Deus, a igreja como família de Deus, é uma comunidade de acolhimento e integração. Uma comunidade que deve acolher e integrar o corpo de uma forma extraordinária. Veja o que diz Romanos 15:7. Leia comigo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Oh, glorificado seja Deus! Cristo me acolheu quando eu estava perdido, desorientado, sem sentido para a vida. Jesus Cristo entrou no meu coração, me perdoou como eu estava, quebrado, falido espiritualmente, desesperado, e me deu uma nova vida. Me perdoou, me salvou e me restaurou. A igreja também é para ser assim. A igreja foi chamada para ser essa comunidade de acolhimento e de integração de todas as pessoas. Geralmente as pessoas vêm à igreja, elas vêm, muitas vezes, a maioria das vezes, elas vêm quebradas emocionalmente, elas vêm feridas emocionalmente, espiritualmente também. Algumas vêm com problemas espirituais seríssimos, outros com problemas psicológicos seríssimos. E a igreja é a família para abraçar, a igreja é a família para alcançar, a igreja é a família para tratar as pessoas. E quando a gente olha para a igreja do Novo Testamento, a gente percebe que a igreja era uma igreja que acolhia em dois aspectos extremamente importantes da vida humana. Em primeiro lugar, a igreja acolhia no aspecto espiritual. Veja o que diz de Atos 2,42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja de Atos era uma igreja que não se furtava da pregação. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam ter suas almas curadas, pessoas precisam ter suas almas saradas, pessoas precisam ter seus pecados perdoados, pessoas precisam ter um mundo interior organizado e feliz. Por isso que a igreja nutria essas necessidades espirituais das pessoas. Pecadoras de todo tipo, como Saulo de Tarso, chegavam na igreja, Jesus as perdoava, Jesus as tratava. A igreja também é um lugar assim. Não importa o que você fez, não importa os erros que você cometeu, se você está disposto a confiar em Jesus e a romper com o seu passado e permitir que a graça de Deus mude a sua vida, então Jesus vai começar uma nova história na sua vida hoje. Pessoas vazias, pessoas desesperadas, pessoas frustradas, pessoas perdidas existencialmente, pessoas sem sentido, encontram em Jesus, na família dele, que é a igreja, esse lugar para o acolhimento das necessidades espirituais. Quantas pessoas estão batendo em muitas portas, quantas pessoas estão procurando sentido para a vida em muitos lugares, talvez na macumbaria, talvez em outras religiões, no fetichismo ou até mesmo nos prazeres da carne. Mas quando elas encontram Cristo, elas devem ser abraçadas pela igreja, elas devem ser acolhidas e integradas na comunhão da igreja. Era assim que os apóstolos faziam. Eles não se furtavam da pregação, eles anunciavam o evangelho e eles queriam que as pessoas fossem alcançadas pela graça de Deus. Essa igreja tem sido assim, irmãos.
Será que nós temos falado em alto e bom som? Será que nós temos pregado com intrepidez e autoridade o Evangelho de Jesus às pessoas, aos familiares, aos amigos, aos irmãos, ao mundo que está se perdendo em Cristo, sem Cristo Jesus? As pessoas que estão caminhando a passos largos da perdição para a perdição eterna. Será que nós cremos realmente que Jesus é suficiente para salvá-las? Se cremos de verdade, nós devemos anunciar com toda intrepidez, com toda a coragem e ousadia, essa verdade inconfundível e incontestável de que só Jesus Cristo é a esperança do coração humano. Amém? As pessoas precisam encontrar na Igreja Batista, mas quando eu digo encontrar na Igreja Batista, é encontrar em mim, é encontrar em você que é membro dessa família, essa palavra de acolhimento nessa necessidade espiritual. Os homens podem ser ricos, podem ser fartos de todas as coisas, se não tem Cristo Jesus, são os mais miseráveis de todos os homens. Mas a igreja não era míope. A igreja do Novo Testamento não via as pessoas apenas em sua espiritualidade subjetiva. A igreja via o ser humano em sua integralidade. É por isso que a igreja também acolhia as pessoas no outro aspecto, no aspecto psicossocial, das necessidades mais profundas e imediatas do ser humano. Em Atos 2,45 está escrito que eles vendiam as suas propriedades e bens, que eles distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, naquela época, pertencer à igreja era a mesma coisa de estar seguro. Quem pertencia à igreja não precisava de seguro de vida, não precisava de INSS, não precisava da proteção do governo, porque era a igreja a casa do pão. Os irmãos que recebiam aquela multidão de pessoas, de pobres, pessoas falidas, pessoas arrebentadas pela vida, pessoas famintas, que chegavam à igreja, eles recebiam da igreja não só o evangelho que salva a alma, mas também o evangelho que salva a vida humana. A igreja tem que compreender que o ser humano não pode ser dicotomizado entre espiritual e material. O ser humano é uma integralidade, e que as suas necessidades em todos os sentidos têm que ser alcançadas pela mensagem do evangelho. O evangelho não visa apenas a salvação da alma em detrimento do corpo. O evangelho tem que alcançar o homem em todos os sentidos. O pobre tem que ver na igreja, o injustiçado tem que ver na igreja, o perseguido tem que ver na igreja, tem que ver a igreja como uma mãe que protege, que guarda, que supre e que guia essas pessoas. Os apóstolos vendiam seus bens, as suas propriedades e davam aos pobres. É muito interessante que hoje está tudo ponta cabeça, está ao contrário. Naquela época, a igreja vendia os seus bens, davam aos pobres. Hoje é o contrário, os pobres vendem os seus bens e dão para a igreja. Os líderes ficavam pobres para sustentar a igreja. Hoje a igreja fica pobre para sustentar os grandes mega empresários da fé. Mega empresários da fé. Isso é uma inversão que haverá de custar caro no dia final. A igreja deve ser certamente esse lugar de acolhimento das necessidades psicossociais das pessoas. A igreja tem que, juntamente com o evangelho do pão eterno, da vida eterna, deve dar pão, deve abraçar, deve cuidar, deve amar as pessoas como elas mesmas estão. Os cristãos primitivos cuidavam uns dos outros e assumiam responsabilidade uns pelos outros, porque eles se consideravam uma comunidade que compartilhavam vida, e não uma instituição que ficava só sugando coisas das pessoas. É claro que a igreja não existe para corrigir ou para
tentar pôr panos mornos nos erros das pessoas, mas a igreja existe para amar as pessoas em sua integralidade. O que será que nós como igreja estamos fazendo pelo mundo, irmãos? O que será que nós como Igreja Batista no Bela Vista temos feito ante as injustiças sociais? O que será que temos feito ante a fome dos irmãos? Hoje a nossa irmã missionária nos falou um pouco, pintou um quadro nefasto do que é a Amazônia brasileira. E todos nós nos sentimos de certo modo confrontados com aquele quadro, daquelas centenas de milhares de crianças de 5, 6, 7 anos que são violentadas sexualmente pelos pais, que tem meninas que têm sua virgindade trocada por um pacotinho de café, por um pacotinho de açúcar, daquelas mulheres que são violentadas em seus direitos, daqueles homens que vivem explorados, daquela realidade tão dura do nosso país. O que como igreja, o que nós temos feito? Mas não vamos longe. Não adianta tentar cuidar do mundo se nós não conseguimos cuidar nem da nossa casa. Porque hoje em dia as pessoas estão muito pensando no mundo. Vou mudar o mundo, vou mudar o mundo. Mas antes de mudar o mundo, tem que mudar a própria vida, tem que mudar a própria família. Porque Gálatas 6,10 diz assim, leia comigo: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Principalmente os da família na fé. Eu não tenho direito de comer pão com fartura em minha mesa e saber que um irmão da minha igreja não tem o que comer hoje, meio-dia. Eu não tenho direito de sequer agradecer a Deus porque está sobejando na minha mesa e saber que meu irmão vai dormir com um copo d'água no intestino. É algo doloroso, irmãos, porque o Evangelho é amor em sua integralidade. Não é amor de palavras, não é salvar a alma, é salvar o ser humano. O Evangelho todo é para o homem todo, em todas as suas necessidades. E a igreja tem que ser essa comunidade que acolhe o ser humano. As pessoas quando chegam na igreja, chegam espiritualmente quebradas, emocionalmente falidas, chegam com problemas e elas têm que ser amadas, perdoadas, alcançadas. Mas a igreja tem que acolher não só os que vêm de fora, mas também os que já estão dentro dela. Fazer parte da igreja é fazer parte de uma comunidade que ama e que acolhe o ser humano em suas lutas, em suas angústias, em suas dificuldades. E é por isso que as pessoas da igreja, os membros da igreja têm tanta importância para mim como pastor. Eu sempre digo, eu sou professor universitário, tenho minhas responsabilidades como professor universitário, mas quando um membro precisa de mim, que ele precisa da minha palavra, da minha orientação, da minha ajuda, eu arrebento qualquer agenda para poder acolher o meu irmão, para poder amar o meu irmão, para poder abraçar o meu irmão, porque antes de mais nada nós temos vínculos que não são vínculos de sangue, não é o mesmo sangue que corre na veia dele, corre na minha, mas é o sangue que corre sobre a nossa cabeça, o sangue de Jesus Cristo que purifica de todo pecado. Amém? Querido, preste atenção nisso. Pertencer à igreja é acolher pessoas, é integrar pessoas, é amar pessoas, é cuidar de pessoas. Me lembro da experiência amarga de um determinado pastor que chegou numa igreja e ele, muito dinâmico, logo que chegou na igreja, uma igreja pequena, tradicional, de classe média, e assim que ele chegou na igreja, a igreja começou a crescer, pessoas dos bairros mais próximos começaram a se aglomerar naquela igreja, e até que um grupo de irmãos chegou para ele e disse: pastor, não estamos gostando do que está acontecendo na nossa igreja, está vindo um pessoal aí de fora tomar o nosso lugar na igreja. O pastor quase dá um infarto quando ouviu aquilo. Não é possível
que alguém veja a igreja desse jeito. A igreja é para você, a igreja é para mim, a igreja é para nós, porque a igreja é pessoas amando, integrando e cuidando de pessoas. Em último lugar, a igreja como família de Deus é sobretudo uma comunidade simpática e multiplicadora. Olha comigo o texto de Atos capítulo 2, 47. Leia comigo. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, era uma igreja dinâmica, plena do Espírito Santo de Deus, onde cada membro fazia a sua parte, pregava o Evangelho, anunciava, amava pessoas, cuidava de pessoas, uma comunidade integrada, integradora, viva, dinâmica, mas era também uma comunidade simpática. Era uma comunidade simpática, embora estivesse começando aquele movimento, o povo olhava para a igreja e via gente feliz, gente alegre, gente em paz, gente curada, gente cuidada, gente restaurada. E o texto diz que o povo olhava para aqueles irmãos e se sentiam atraídos para a igreja, se sentiam atraídos para aquele grupo de irmãos. Eles não precisavam sair batendo de porta em porta, venham para as nossas reuniões, não precisavam fazer campanhas evangelísticas, porque o modo como aqueles irmãos viviam atraía as pessoas para Cristo Jesus. Era uma comunidade que desfrutou, que despertou da simpatia de todo o povo. Sabe, há muitas igrejas que na verdade são comunidades antipáticas, fechadas, que parecem guetos, radicais. Há comunidades que todo mundo detesta, não tem nenhum pingo de simpatia, porque não há realidade espiritual no meio deles. A igreja é muito fechada, é muito elitizada, é uma igreja que os membros não vivem o que pregam, e o que pregam não conseguem cumprir. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos é uma comunidade simpática, alegre, dinâmica e que atraía as pessoas pelo modo que vivia. É assim que nós temos que viver a nossa fé. É dessa forma que Jesus quer que nós vivamos, crente cabisbaixo, que só anda contando derrota, que só anda contando fracasso, que só anda chorando, que só anda reclamando da vida, que só anda murmurando. Parece que a vida cristã é como se ele estivesse a todo tempo carregando um piano nas costas, parece um fardo, parece um peso. Ele é uma pessoa cansada, ele é uma pessoa angustiada todo o tempo. De fato, causa repulsa nas pessoas, afasta as pessoas de Deus, afasta as pessoas de Jesus, porque, como temos dito, as pessoas nunca conhecerão mais de Jesus além daquilo que nós conseguimos mostrar com a nossa vida. Eu posso falar de Jesus, eu posso proclamar o Jesus das Escrituras, mas o Jesus que as pessoas veem é aquele que eu expresso no meu modo de viver, do modo como eu estou vivendo enquanto cristão. A igreja do Novo Testamento não era uma comunidade antipática, fechada, elitista. Era uma comunidade dinâmica, alegre, vibrante, em que os crentes viviam a vida cristã com alegria. Com alegria. Não é aquele tipo que parece que anda sempre de luto, parece que o mundo está passando, ele está perdendo tudo, ele está perdendo tempo na igreja. Não era alguém, pelo contrário, eram pessoas que entenderam que agora eles tinham encontrado o sentido de viver em Cristo Jesus. Eu olho para você agora, eu olho para mim, eu te pergunto, como tem sido expressa a sua vida cristã? O que é que as pessoas veem em você? O modo de você viver, o modo de você viver como cristão, atrai as pessoas para Jesus, anima-as a vir à igreja, alegra-os a querer ser cristão também, ou pelo contrário, as afasta, causa repulsa. E a igreja
era uma igreja multiplicadora, porque olha, observe o que diz o verso: e a cada dia acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Observe que a igreja tem que pregar, que a igreja tem que evangelizar, que ela tem que cumprir a sua missão, mas quem salva e quem acrescenta a igreja é Deus. Você que está aqui que ainda não é crente, eu gostaria muito que você pertencesse à nossa comunidade. Eu gostaria muito de andar com você como crente, mas eu sei que você só pertencerá a essa igreja se Deus disser: hoje eu vou acrescentar você, hoje eu vou dar a você uma família, eu vou dar a essa família você. É Deus quem faz isso. É Deus quem quebra as resistências humanas, é Deus que quebra as fortalezas humanas, é Deus que acrescenta. Os apóstolos curavam, os apóstolos pregavam, os apóstolos ensinavam, a igreja orava, mas Deus era quem acrescentava. E John Stott diz algo interessante a respeito disso. Ele diz assim: Jesus acrescentava cada dia os que iam sendo salvos, pois ele não acrescentava sem serem salvos, e nem salvava sem os acrescentar à igreja. As duas coisas andam juntas. Ele nem salvava sem acrescentar, quer dizer o seguinte, que não há salvação sem Jesus, e quando você é um salvo, você quer pertencer, e você pertence à igreja. Ninguém é igreja sozinho. Você não pode dizer assim: eu vou viver minha vida cristã porque eu sou igreja. Não existe igreja de um membro só. Eu já ouvi falar de uma igreja, um sujeito que fundou, ele se revoltou com tudo quanto era igreja, ele fundou, vocês conhecem. Aí qual é a sua igreja, meu irmão? A minha igreja é a igreja de um membro só ele. Ele canta, ele prega, ele dirige, ele profetiza, ele evangeliza a si mesmo. É a igreja de um membro só. Isso não é igreja. Não existe igreja. Igreja é comunidade, igreja é gente. Quando Deus salva, Ele acrescenta, mas Ele não acrescenta sem salvar. Nós não queremos, preste muita atenção, Deus não quer frequentadores de igreja. Imaginemos que aqui tenham 10 mil pessoas. Não é a quantidade de pessoas frequentando a igreja, é a quantidade de pessoas que são igreja. É isso que importa para Deus. Você pode encher todos os bancos da igreja, mas o céu ainda estará vazio se o coração do ser humano não for alcançado por Deus. Deus quer acrescentar você à igreja, e Deus quer acrescentar a igreja também na sua vida. Uma igreja é um presente de Deus para a nossa vida. Eu louvo muito a Deus, porque Cristo Jesus me alcançou, me perdoou e me salvou e me deu uma família, uma pequena família. Em 1994, Deus me deu uma família, a primeira igreja batista em Piracuruca. Eles não eram uma família perfeita, nunca foram, mas foi uma família que me abraçou e me perdoou e me ajudou e me ensinou muitas coisas. Quando a gente aceita Jesus, Deus nos dá uma família. A Igreja Batista no Bela Vista é uma família para mim, é uma família para você. É isso que a gente tem que ver. Eu não gosto de gente que fala mal de igreja, eu não gosto de gente que fala mal de igreja. Eu até tolero e aceito que pessoas fora da igreja falem contra a igreja. Eles são cegos. A Bíblia diz que o diabo já cegou o entendimento deles. Mas crentes, quando você pertence a uma família, você fala mal dela, é como se você traísse seus pais, sua mãe, seus irmãos. Eu até digo, se alguns de vocês gostam da IBBV, se a Igreja Batista no Bela Vista não está suprindo algumas necessidades de vocês, se nós como igreja não conseguimos ajudar você, eu lhe peço favor, saia, procure uma outra igreja, procure uma outra família que supra essa necessidade sua, mas que fique na igreja somente aqueles que entendem que a igreja é um presente para eles. Que fique na igreja aquele
que valorizam a igreja, aqueles que abraçam a igreja, aqueles que vestem a camisa da igreja. Porque é feio a gente vestir a camisa do nosso clube e criticar a nossa igreja. É feio a gente fazer propaganda do nosso partido político e rejeitar a nossa igreja. É como trair a nossa família. Uma igreja é um presente de Deus, um presente de Deus para a nossa vida, mas ao mesmo tempo, cada um de nós é um presente de Deus para a igreja. Dons são mais do que habilidades espirituais. Dons são pessoas que Deus dá à igreja, para que a igreja possa se desenvolver na fé e crescer em Cristo Jesus. Cada pessoa que faz parte dessa família, como eu já disse há pouco, eu a recebo como um dom de Deus. Vem, meu irmão, vamos andar juntos, vamos somar juntos, vamos caminhar juntos. O que você veio fazer? E eu sempre costumo fazer uma entrevista com os novos na fé e com os irmãos que vêm de outra igreja. Eu pergunto a eles: afinal de contas, o que você acha que você veio fazer na IBBV? Ah, pastor, eu vim só... Nada não, eu vim só... Quero que você me deixe assistir os cultos. Eu digo, a resposta é errada. Para isso você não precisava pedir para ficar na igreja, só vim. Agora, se você quer fazer parte da família, entregue seus dons, seu tempo, seu talento. Ame pessoas para que você possa ser amado e cuidado pelas pessoas também. Você já faz parte da família de Deus? Talvez desta ou talvez de outra. Se você ainda não faz, eu quero convidar hoje, com toda a sinceridade do meu coração, convidar você a fazer parte da família de Deus. Entregar sua vida a Ele, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador pessoal, e a partir de hoje dizer assim: Senhor, eu quero ser igreja, eu quero fazer parte da igreja, eu quero viver como filho de Deus,